Olá, vamos apresentar agora um protocolo de roteamento. Somos alunos do curso de Redes de Computadores da Universidade de Salvador. E esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos Fabiano, Ricardo e Tássio. Introdução. O que é um protocolo de roteamento? Um protocolo de roteamento nada mais é do que um conjunto de normas utilizadas para controlar e possibilitar a conexão, comunicação e transferência de pacotes de dispositivos para dispositivos. Existem vários tipos de protocolo. O exemplo é o RIP, o BGP, o IGMP, o OSPF, entre outros. Neste trabalho, iremos abordar o Open Short Path First, o OSPF. Ele é um protocolo de roteamento intradomínio, pois está dentro de um sistema autônomo. Ele tem como objetivo encontrar e definir a melhor rota. O OSPF versão 1 ele foi desenvolvido em 1987 por um grupo de trabalho do IETF. Esse grupo ele desenvolveu o OSPF versão 1 e publicou em 1989 na RFC 1131, onde haviam duas formas deles serem escritos. Uma era ser executada em roteadores e a outra em estação de trabalho em Unix. Mas, apesar do seu desenvolvimento, ele não pôde ser implementado. Histórico. Em 1991 foi desenvolvida a segunda versão do OSPF, o OSPF versão 2, que foi introduzido na RFC 1247 por John Moore. Em 1998, essa especificação, versão 2 da OSPF, foi atualizada na RFC 2328 e é atualmente a RFC utilizada. Com a chegada do IPv6, foi publicado em 99 o OSPF versão 3, onde a mesma é descrita na RFC 2740 por John Moyle, Robin Coulton e Dennis Ferguson. Vamos entender como funciona a tabela de roteamento. Para que os pacotes enviados de um host e um router possam chegar ao seu destino, é necessário que os responsáveis por encaminhar e carregar os pacotes conheçam os respectivos destinos. Para que isso seja possível, o roteador precisa ter uma tabela de roteamento. Nela ficará contida os endereços de seus vizinhos. Essa tabela de roteamento ela pode ser escrita de duas formas. Uma é a forma estática, onde apresentam entradas manuais. O administrador ele vai introduzir manualmente os endereços. A outra forma é a dinâmica. Ela é atualizada automaticamente quando existe uma mudança em algum ponto na internet. Com o grande aumento da internet, foi necessário o uso de tabelas dinâmicas para que sejam atualizadas assim que ocorresse alguma mudança em um ponto na internet. Como exemplo, a inatividade de um roteador ou quando surge um melhor caminho. Os protocolos de roteamento dinâmico atualizam dinamicamente as tabelas tanto dos hosts como dos roteadores. Tendo visto essa necessidade de um roteamento dinâmico, foram criados protocolos de roteamento, justamente para alimentar essa tabela de forma mais eficiente. Elas fazem isso combinando regras, procedimentos e rotina, permitindo que os roteadores compartilhem informações que sabem em relação à internet e à sua vizinhança. O protocolo de roteamento OSPF permite que sejam atribuído um custo para a passagem de um pacote através de uma rede. Esse custo é chamado de métrica, e essa métrica é baseada no tipo de serviço necessário. Isso vai depender de protocolo para protocolo.
No caso do OSPF, ele faz essa possibilidade de um roteador ele ter várias tabelas de roteamento baseado no tipo de serviço necessário. A internet ela está dividida em sistemas autônomos. O que são sistemas autônomos? São grupos de redes e de roteadores sobre a abrangência de uma única administração. Esses sistemas autônomos eles podem ter roteamento intradomínio, que são os roteamentos que estão dentro do sistema autônomo. Intradomínio, dentro do sistema autônomo. E o interdomínio, que são roteamento feito entre os sistemas autônomos. Cada sistema autônomo ele pode escolher um ou mais protocolos intradomínio. Já para roteamento interdomínio, que são entre os sistemas autônomos, ele tem que escolher apenas um protocolo. No roteamento de estado de enlace, cada nó no domínio, se ele tiver toda a topologia do domínio, a lista dos nós e enlaces, como eles são interligados, incluindo o tipo, o custo e a condição dos enlaces, o nó ele poderá usar o algoritmo de Dijkstra para construir a sua tabela de roteamento. Nesta figura, podemos perceber que cada nó, o A, o B, o C, o D, o E, eles utilizam a mesma topologia. Para garantir que a tabela de roteamento ela esteja mostrando o menor custo de um nó para outro nó, são necessários 4 conjuntos de ações que vamos estar explicando cada uma delas. A primeira é a criação das Link State Packets, que são pacotes de estados de enlace. A segunda é a inundação desses pacotes. A terceira é a formação da árvore de rota mais curta. E a quarta é o cálculo da tabela a partir dessa rota mais curta. Durante a criação desse pacote, nesse momento, ela irá transportar uma quantidade mínima de dados que irá conter identidade do nó, lista de enlace, um número de sequência e a idade do pacote. A identidade do nó e a lista de enlace irá ajudar na formação da topologia. O número de sequência vai fazer a distinção entre o novo e o antigo pacote LSP. E a idade vai impedir que LSPs antigo permaneça no domínio por muito tempo ou um longo período de tempo. Os pacotes LSPs eles são gerados de duas formas. Quando não existe nenhuma mudança na topologia do domínio, o disparo de disseminação de LSPs e é a principal maneira de informar rapidamente qualquer nó no domínio que atualize a sua topologia. E a segunda é periodicamente, é que vai garantir que as informações atingidas elas sejam retiradas do domínio. Isso irá ocorrer entre 60 minutos e 2 horas automaticamente. Depois de criado o pacote, a LSP ela deve ser inundada pela rede. De que forma? Serão mandadas cópias para todos os outros nós. O nó que recebe compara a sua cópia com a eventual que ele possa ter e se for mais antiga, ele vai descartar essa que chegou. Se ele não descartar essa que chegou, ele vai manter ela na tabela, atualizar e a LSP ela será enviada uma nova cópia para as outras interfaces. Formação da árvore de rota mais curta. Agora que todos os roteadores eles estão com a mesma cópia da topologia, é necessário que seja criada a árvore da rota mais curta, um gráfico de nós e enlace, e para isso o OSPF utiliza o algoritmo de Dijkstra,
que vai fazer que essa árvore, ela a partir de um, ou melhor, né, que vai fazer essa árvore a partir de um gráfico. Podemos ver nessa imagem em que sempre na construção, na formação da árvore da rota mais curta, vai haver uma raiz. E dessa raiz é que vai partir para os outros nós, o A, o B, o C. A partir daí ele vai para a parte final, que é o cálculo da tabela a partir da rota mais curta. Notamos como exemplo esse gráfico, onde foram atribuídos custos para chegar em cada nó. Podemos ver que do nó A direto para o nó B, o custo é 5. Mas ele há uma rota alternativa que tem um custo maior, que é do C para o B. Ele vai ter um custo 2 mais um custo 4, se tornando um custo total de 6. Dessa forma, partindo do nó A para o B, naquela primeira imagem, podemos observar que ele vai ir direto, que vai ser o custo 5. Do A para o C, ele vai ter um custo 2. E do custo do A para o D, vai ter um custo 3. E do E para o 6, vai ter um custo, do A para o 6, vai ter um custo 6. Podemos observar nessa tabela que do nó A para o nó B, ele vai ter um custo 5. E do nó A para o nó C, vai ter um custo 2. E do nó A para o nó D, um custo 3. Do nó A para o nó E, um custo 6. E dessa forma, ele já vai passar por um outro roteador, que é o roteador C. De A para E, ele passa por 6. Ele poderia ir por B, só que B vai gerar um custo de 8, enquanto de A para C para E gera um custo de 6.